Olá, amigos. Este programa Uma Janela para a Cidade está com as portas abertas para quem deseja botar a boca no trombone, porque aqui é um espaço democrático. E eu, Solomar Rockenbach, apresento a atração de hoje, o presidente da Sanepar, Fernando Guignoni. Aguardem. Olá, amigos. Se você tem uma sugestão para o programa ou uma necessidade no seu bairro, na sua comunidade, nos comunique, nos informe através do telefone 3322-5255 ou o e-mail umajanelaparacidade@gmail.com, porque nós temos como buscar a solução para o seu problema. Comunique que nós atenderemos com a maior satisfação e alegria, porque o programa Uma Janela para a Cidade é pura cidadania. Olá, amigos do programa Uma Janela para a Cidade. Hoje o nosso entrevistado é Fernando Guignoni, presidente da Sanepar, a empresa de águas do nosso Paraná. Seja bem-vindo ao nosso programa, presidente, e de início eu gostaria que o senhor já começasse explicando àqueles que nos assistem como é que está a qualidade da água em nosso estado. Solomar, a água do Paraná é considerada a melhor do Brasil. A Sanepar é uma das 3 grandes empresas brasileiras de saneamento, junto com a Sabesp de São Paulo e a Copasa de Minas Gerais. E os nossos índices de qualidade, eles superam essas 2 grandes empresas brasileiras também. A Sanepar, na sua tradição de 50 anos, ela foi inédita na introdução de uma série de novas tecnologias. E talvez a mais marcante de todas tenha sido a introdução do flúor no tratamento da água. Com essa medida, que isso remonta lá ao governo Zé Richa, na década de 80, muitas cáries infantis foram evitadas, né? Porque o flúor é um componente químico muito importante no que diz respeito a esse tratamento. E a Sanepar tem mantido, a partir dos seus laboratórios de pesquisa, do seu corpo profissional altamente qualificado, condições da água que é medida diariamente. Nós fazemos amostras em todas as nossas extrações no Paraná inteiro. Então, o paranaense pode ter muito conforto de saber que bebe água muito bem tratada. Às vezes eu costumo brincar, dizer que a nossa água é melhor que muita água mineral que se vende aí no comércio. Até porque a gente tem essa informação por parte dos pediatras, que recomendam aos pais e às mães que deem água de torneira para os seus filhos. A única recomendação que fica sempre é que todo cidadão paranaense tem que manter a sua caixa d'água sempre limpa. Porque a água que chega da torneira até a caixa d'água é água bem tratada. Agora, a caixa d'água, se ela não é limpa a cada 6 meses, ela acaba acumulando animais peçonhentos, o pó que vem da rua, enfim, são fenômenos que não tem como evitar. Então, é importante a manutenção das caixas d'água. Presidente, no tocante o percentual de esgoto atingido hoje pela empresa no estado, qual o objetivo de sua gestão no que tange ao percentual de tratamento de esgoto? Nós recebemos a empresa atendendo 58% dos paranaenses. Nesses 3 anos, nós já avançamos para quase 65%. E nós pretendemos atingir até o final desse ano 68%. É importante ressaltar que a Sanepar é a única empresa do Brasil que trata todo o esgoto que coleta. Porque a maior parte das empresas fora do Paraná, elas fazem a coleta e normalmente esse esgoto é devolvido para os rios daqueles outros estados quase que in natura. A Sanepar não. A Sanepar trata cada metro cúbico de esgoto que entra em suas estações, então fazendo com que os nossos rios recebam de volta, né, esse esgoto tratado em condições de não comprometer a natureza. Outro assunto que eu gostaria de perguntar, presidente, a gente sabe que a água é um bem finito. A empresa tem uma visão estratégica quanto a esse bem finito? Tem, aí é um processo bastante complicado porque diz respeito à educação permanente da nossa gente. Então, algumas atitudes são importantes, né? Por exemplo, a preservação dos nossos mananciais. Esse é um dos objetivos da Sanepar. E a gente tem trabalhado em conjunto com a Secretaria da Agricultura, especialmente, procurando ver a recomposição das matas ciliares, né? A limpeza permanente dos nossos rios e de todos os mananciais, a utilização correta dos aquíferos. Então, tudo isso dentro de campanhas educativas que a Sanepar faz permanentemente. Isto além das campanhas que faz sobre o uso racional da água. Eu gostaria também, presidente, que o senhor comentasse, para que aqueles que nos assistem tenham conhecimento, porque muitas vezes se fala as coisas sem o conhecimento pleno do assunto,
No tocante ao lixo, de quem é a responsabilidade e a Sanepar tem alguma participação quanto ao recolhimento de lixo em nossa cidade? A Sanepar atua em 3 cidades do Paraná com a destinação final do lixo doméstico. Nós atuamos já há alguns anos em Cianorte, em Apucarana e mais recentemente em Cornélio Procópio. A responsabilidade da destinação final do lixo é dos municípios. Porém, a Sanepar, dentro do seu objeto social, ela também prevê a expansão nesse setor. Os municípios hoje estão vivendo um momento muito difícil, porque a maior parte dos nossos municípios tem lixões, não existem aterros sanitários tecnicamente qualificados. E a Sanepar entra nesse processo hoje oferecendo os seus serviços para que esses municípios possam ter no futuro esse lixo com a destinação adequada. E essa destinação adequada, dentro da filosofia da empresa, é nós partirmos para novas tecnologias que dizem respeito a não se enterrar mais o lixo. Ou seja, o lixo enterrado hoje contamina o lençol freático, ele causa todo tipo de doença, a gente vê frequentemente nos lixões crianças lá em busca de objetos e de outras coisas. E com as usinas que nós pretendemos implantar no Paraná, já a partir deste ano, deveremos ter a primeira experiência em Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, possivelmente serão as 2 primeiras, onde as prefeituras querem os serviços da Sanepar. Nós vamos ter, então, este lixo destinado para a produção de gases que se transformam em energia elétrica e cujo resíduo, que fica entre 5% e 10% depois de processado na usina, ele pode ser preparado como fertilizante para nós oferecermos gratuitamente aos nossos agricultores. Nesse primeiro momento, esse composto orgânico que resulta do lixo, ele ainda não é adequado para todos os tipos de cultura, porém já é utilizado largamente nas culturas de cana, aquela cana que é destinada à fabricação de combustíveis, na área dos reflorestamentos e já em algumas espécies de frutíferas. Nós pretendemos, nesse ano, já dentro dessas novas tecnologias que são bastante avançadas, cientificamente muito avançadas, nós prepararmos o nosso composto para que ele possa ser, inclusive, utilizado na hortifruticultura, que é o que já acontece na Europa. Vários países já fazem esse processo. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar um processo de tratamento na França, em Bordeaux, que tem a produção dos melhores vinhos do mundo. E lá nós então pudemos constatar que aquele vinho fantástico, que tem preços excepcionais no mercado, ele é tratado com composto orgânico que vem do lixo. Ele é enriquecido com a poda das árvores, com a poda verde, que chamam também de lixo verde, e ali ele tem esse enriquecimento que é utilizado por aquelas vinícolas centenárias, que produzem, como eu disse, esse vinho que é considerado o melhor vinho do mundo. E a Sanepar vai auxiliar agora os prefeitos, porque eles têm um prazo. Esse prazo cessa agora, no começo do segundo semestre de 2014. O governo federal determinou que os lixões têm que ser extintos no país. Porém, o governo federal, por outro lado, não dotou de recursos financeiros para que os municípios pudessem avançar. Todos nós sabemos que não se faz isso num golpe ao estalar de dedos. E o governo federal não estabeleceu uma política nacional, ou seja, fez uma determinação sem a consequente dotação de recursos para que eles pudessem. Então a Sanepar entra no processo para auxiliar as prefeituras, para formar consórcios municipais, porque num único município fica praticamente impossível os investimentos que são necessários, mas na hora que a gente trata com o coletivo, esses recursos podem ser bastante otimizados. Então a Sanepar é uma empresa que hoje foca, sim, no mercado da destinação final de resíduos sólidos domésticos. O que eu entendo que é um projeto ecologicamente correto, que você Sem está dúvida. preservando. Seria interessante também a gente focar um pouquinho, presidente, o que é o projeto hidrossanitário? O projeto hidrossanitário é aquele projeto que toda residência tem que ter. Ele faz parte ou seja, todo o processo de água, de esgoto, a caixa de gordura, o retorno desse esgoto para conectar na rede. Então, é importante até aproveitar a oportunidade no teu programa de dizer que nós temos um programa aqui na Sanepar chamado Se Liga na Rede, porque miseravelmente vive-se algumas situações em alguns lugares do Paraná onde a nossa rede de esgoto está passando na porta do cidadão, mas como são residências às vezes de baixa renda, esse cidadão não tem dinheiro para se conectar nessa rede. Agora, nesse momento, nós estamos terminando aqui estudos que visam disponibilizar uma linha de microcrédito para que se atinjam 2 objetivos. O primeiro é que água e esgoto sejam coletados na rede em frente àqueles domicílios por onde a nossa estrutura passa. Por outro lado, é investir
em caixas d'água, porque uma parte significativa dos domicílios no Paraná, nós estimamos por volta de 18%, não tem sequer caixa d'água, se abastecem direto dos hidrômetros. Isso faz com que essas famílias não tenham nenhuma reservação de água. Então, no momento que a Sanepar precisa fazer uma obra de obstruir o sistema para uma ampliação, ela certamente fica sem água. Então, esse é um estímulo. O outro é esse, nós fazemos então que essas casas que nem sempre não têm nem a caixa d'água e nem se conectam na rede, vão ter a disponibilidade, recursos para fazer essas obras, né, e pagar a Sanepar num prazo de tempo bastante longo, com um custo mensal absolutamente viável para qualquer família, por mais baixa que seja a sua renda. Presidente, a gente tem acompanhado na imprensa, também escrita e falada, de que a Sanepar até 2016 irá vistoriar todas as residências de nossa cidade. Isso é uma realidade? Esse trabalho, na verdade, é das prefeituras municipais. A Sanepar dá o suporte técnico, né? Nós temos agora aí a constatação que a cidade de Curitiba começa a fazer isso, outras cidades do Paraná também fazem, e elas têm acompanhamento nosso. Por quê? Isso para evitar as ligações irregulares, isso para evitar o despejo do esgoto de forma irregular também nos nossos córregos e nas nossas ruas também. E temos algumas cidades onde a Sanepar não opera, que a gente vê até com tristeza o esgoto conectado com a galeria de águas pluviais, o que é um crime, né? Até a gente sempre chama a atenção das autoridades para que fiscalizem essas cidades que fazem esse tipo de procedimento. Presidente, eu não poderia nesse momento também deixar de fazer uma pergunta que ocorreu esse ano e ocorre geralmente em todos os anos na época de férias. A falta d'água no nosso litoral. O que significa isso e como que isso pode ser evitado, presidente? Veja, este ano nós tivemos um momento... O ano passado nós não tivemos nenhum problema de falta d'água no litoral, né? A falta d'água esse ano se deu por uma série de motivos, né? E até é importante ressaltar que ela foi assim constatada por poucos dias também, porque a Sanepar já entrou em ação e conseguiu corrigir. Mas nós tivemos um final de ano de 2 feriados de meio de semana, tanto o Natal quanto o Ano Novo. Então, a permanência das pessoas na praia foi maior. A capacidade de produção de água da Sanepar no litoral, ela tem um projeto para atender aproximadamente 700 mil pessoas. Segundo a Polícia Militar, nas suas estatísticas, nós chegamos a ter, no feriado do dia 31, do primeiro, 2 milhões de pessoas no nosso litoral. Isso sem levar em consideração o calor que fez naquele período, né? Todos vocês sabem que nós tivemos 3 dias com calor acima de 40 graus. Isso fez com que as pessoas desperdiçassem a água. A boa água tratada pela Sanepar foi utilizada para encher piscininhas domésticas, que, como vocês sabem, são piscinas que têm 15, 20 mil litros, às vezes, de água, né? E que, às vezes, quando suja, a pessoa volta da praia com areia, as famílias esvaziam aquela piscina, no dia seguinte repõem. Uma piscina dessa, para que os telespectadores tenham uma noção, por mais ingênua que ela possa parecer, aquilo ali é o consumo de água, às vezes, de uma semana de uma família. A outra questão são as locações, né? As casas são alugadas lá para capacidade para 4 pessoas e a gente sabe que os colchonetes invadem as casas e às vezes nós temos 15, 20 pessoas. E o que aconteceu? Nesse período, a Sanepar aumentou em muito a produção de água. No ano passado, em média, nós produzimos 60 milhões de litros de água tratada por dia no nosso litoral. Este ano, já prevendo que teríamos um número maior de frequentadores, de banhistas, nós passamos para 88 milhões, tendo dias que atingimos o pico de 90 milhões, que é a produção máxima que as nossas estações do litoral têm capacidade de produzir. Mesmo assim, o que estava acontecendo? Nós tínhamos água tratada, porém a pressão da rede, que é uma pressão de... As pessoas não conhecem, os poucos que conhecem, a pressão, eu vou dar um número que é o 10, que é o PSI, que é aquela que tecnicamente deve se trabalhar, ela não era suficiente para levar água até alguns balneários, como foi o caso de Betaras e Gaivotas, especialmente. E Prainha, em Caiobá, mais alguns pontos finais. Com esse consumo enorme, nós fizemos, então, que as nossas gerências do litoral ampliassem a pressão na rede para que ela pudesse, então, chegar mais rapidamente. Então, aumentamos em 40% a pressão na rede e, para atender a população, corremos o risco, inclusive, de prejudicar a própria qualidade da rede, de ter aí adutoras rompidas, né, e encanamentos também. Mas se consolidou. Por outro lado, foi como disse há pouco,
muitas casas não têm caixa d'água. Então, com isso, mesmo a Sanepar dizendo, poupe a água, não use, não desperdice, né, segure, as pessoas não têm caixa d'água na casa. Então, se abastece direto no hidrômetro, ou seja, se a água não está passando no hidrômetro, não vai entrar dentro da casa. Agora, para sanar tudo isso, o litoral, miseravelmente, antes do governador Beto Richa assumir o governo, sempre teve governos voltados de costas para o litoral. O governador Beto Richa, já desde o início da sua gestão, estimulou a Sanepar investimentos maciços no nosso litoral. E ao longo desses 3 anos foram investidos mais de 100 milhões de reais. Guaratuba, né, a região de Matinhos, Pontal do Paraná, que são as concessões que a Sanepar tem ali, porque de Paranaguá para lá não é nossa. O que nós fizemos? Investimos basicamente em aumentar a capacidade de reservação na região, melhorar a qualidade das estações de tratamento, mudamos equipamento e agora, recentemente, o governador Beto Richa assinou a autorização de uma ordem para que a gente conclua todo o saneamento do litoral. Então, graças ao estímulo do governador, assinamos um contrato de 250 milhões de reais, que vai fazer com que o Paraná seja o único estado brasileiro que todo o litoral terá coletado e tratado. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que a água do mar do Paraná poderá proporcionar aos nossos turistas, aos nossos banhistas e aos moradores do litoral uma balneabilidade de 100%, ou seja, a água do mar vai ter qualidade. Mesmo em lugares onde tem rio desembocando, nós estaremos interagindo junto com as prefeituras para que todos esses córregos que desembocam no mar, eles tenham na sua extensão as residências, todas elas com esgoto, que não despejem mais nos canais e córregos. Então, a notícia para o paranaense é a melhor de todas. Com a experiência desse ano, nós vamos intensificar também uma grande campanha para que as pessoas que têm domicílio no litoral e aquelas que fazem do litoral apenas o seu ponto de veraneio, que invistam em reservação. A gente sempre tem recomendado, não ponham caixa d'água pequena, porque não adianta. Põe caixa d'água de pelo menos 1.000 litros, porque se num momento de emergência nós precisamos fazer qualquer obra na rede, ou se eventualmente nos sinaliza semanas assim com gente muito acima da perspectiva daquilo que a Sanepar está estimando, pelo menos a gente sabe que essas famílias podem ter uma reservação ali que vai lhes dar conforto naqueles dias. A Sanepar, paralelamente, no litoral esse ano, está fazendo a limpeza das areias. E o resultado tem sido excepcional. Os turistas aprovaram. Ontem nós começamos um novo serviço, até para auxiliar lá as casas, usar um pouco menos de água doce. Nós estamos com 60 duchinhas ao longo da nossa costa, de Pontal do Paraná até Guaratuba, onde o banhista, ao sair de casa, porque normalmente todo mundo sai da praia e vai fazer o quê? Vai tirar aquela água de sal do corpo, sim, usando água tratada. Nós estamos com duchas que usam a água freático, elas são clorificadas, elas têm um tratamento de carvão ativado. Então você toma essa ducha ao sair da praia sem precisar utilizar a casa, aquela água da sua casa. Então vai ser mais um passo que a gente dá também para poupar aquela água do domicílio. Isso é interessante que aqueles que nos assistem tenham conhecimento de que a Sanepar realmente tem uma preocupação. A falta de água que ocorreu este ano foi um caso atípico devido a uma série de circunstâncias. Foi. E seria interessante, presidente, não sei se o senhor concorda, que fosse feita uma campanha no sentido de orientar essas casas que não têm essa caixa, que construíssem, mostrando a melhor qualidade de vida que vai propor àqueles que utilizam. Não seria interessante, presidente? Não, isso já está sendo feito, sabe? Nesse mês, todo mundo, porque a Sanepar quando faz a leitura da água, o nosso leiturista ele já está entregando a conta e um prospecto mostrando algumas orientações, para que esse episódio que aconteceu esse ano, como eu gosto de citar sempre, que foi durante 4 dias isso que ocorreu, não venha ocorrer nunca mais. No tocante, presidente, àqueles cidadãos de baixa renda, a Sanepar tem alguma preocupação? Existe uma tarifa social? E quem pode utilizar dessa tarifa? São várias as condições. A Sanepar tem centenas de milhares de paranaenses que já são beneficiados, com essa tarifa social. Então, os domicílios que têm menos de 70 metros quadrados de área construída ou que consomem menos de 2.500 litros por mês, eles já gozam dessa isenção. Uma outra exigência que é feita é no que diz respeito à renda familiar. Calcula-se sempre meio salário mínimo por habitante da casa, mas aí com uma limitação, São 2 salários mínimos por domicílio, com até 4 ocupantes. Essas pessoas que se enquadram nesses parâmetros que eu acabo de citar, basta elas se dirigirem a qualquer escritório da Sanepar, se apresentar, mostrar, eles vão lá
ter uma interação pedindo documentação, comprovação desses quesitos que nós dizemos, e imediatamente a pessoa pode passar a ser tratada, então, com uma tarifa bastante reduzida, que é a tarifa social. Eu gostaria, presidente Fernando Guignoni, que o senhor também comentasse um pouco, escorresse um pouco sobre o que é consumo responsável. Isso é muito importante no que tange a água. Veja, o consumo responsável ele faz parte de uma série de atitudes que o cidadão tem que ter. Né? O primeiro é o uso racional da água. Né? O que é o uso racional da água? A hora que a gente vai lá escovar os dentes. Né? Existem ainda pessoas que colocam lá a pasta de dente na escova e deixam aquela água correndo. Não, dá aquela molhadinha, escova os dentes, enxágua a boca. Né? É a questão da água desperdiçada na lavagem de calçadas, de jardins, né, no enchimento de piscinas. Todo mundo sabe que uma piscina não precisa ser esvaziada e cheia todos os dias. Existe tratamento químico que você não precisa esvaziar nunca uma piscina. Aquela mesma água, ela pode ser reutilizada com qualidade por um período muito grande. Mas, acima de tudo, o uso racional da água é aquilo, banhos com tempo necessário para a pessoa fazer a sua higiene, né? O uso da descarga dos banheiros, sempre controlada também, né? Sabemos que tem aquelas pessoas que não sai a mão da válvula nunca, então é uma produção de água, porque é importante saber que a água que às vezes é desperdiçada por uns, né, está faltando lá na outra ponta por outros. Felizmente, no Paraná, nós não temos tido esse problema. Eu acompanhei atentamente tudo o que aconteceu nesse verão no Brasil. Essa tragédia nossa de 4 dias, que foi muito pontual, né? Eu pergunto aqui para muitas pessoas, outro dia alguém se queixava, disse, faltou água em Caiobá. Eu falei, na sua casa faltou? Não, na minha não faltou. Porque muito poucos foram os lugares que faltaram, né? E onde faltou foi justamente onde não houve pressão. Ainda essa semana acabamos descobrindo que tinha uma válvula de passagem, e essa válvula ela precisa ter um funcionamento impecável. Porque se ela não tiver o funcionamento impecável, ela diminui a pressão da distribuição de água, e foi o que aconteceu, que era uma válvula colocada lá em Praia del Este, né? Já está constatado o problema, já está substituído e já está operando normalmente. Mas nós vimos no Rio de Janeiro, em São Paulo foi uma vergonha. O litoral de São Paulo é atendido por uma das grandes empresas do Brasil. No entanto, a falta d'água foi permanente, todos os dias, né? Em toda a Baixada Santista, né? Todo mundo teve a oportunidade de ver pela televisão. O Rio de Janeiro foi uma catástrofe. O Espírito Santo foi a mesma coisa. E aqui, felizmente, né, dentro de todos os problemas que nós tivemos esse problema que durou 3 ou 4 dias e, como eu volto a insistir, pontualmente. Presidente, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço geral da atuação da Sanepar, Curitiba, Litoral e no Paraná. O que vem sendo feito? Fizesse balanço para o pessoal tivesse conhecimento. Porque muitas vezes se ouve crítica sem conhecimento daquilo que ocorre na realidade. E nada melhor do que perguntar ao presidente da própria empresa. Então, o balanço mais importante nesse momento é a gente dizer que a Sanepar esse ano está encerrando um ciclo primeiro de 50 anos de vida. 50 anos que formou os profissionais mais competentes em saneamento ambiental no país. Estaremos concluindo agora o ciclo essa semana com um grande fórum internacional. Nós estamos trazendo especialistas do mundo inteiro para tratar dos assuntos água, esgoto e lixo. Né? Temos uma plateia grande, nós vamos ter aqui autoridades do Brasil, da América Latina, da Alemanha, da França, do Canadá, dos Estados Unidos, de Portugal. Juristas que vão falar sobre a questão de crimes ambientais, sobre os tratamentos de ponta que existem em todos os setores do saneamento. Mas o balanço maior que a gente faz nesses 3 anos de gestão frente à Sanepar foi do investimento maciço que nós fizemos na qualificação dos nossos funcionários, no investimento maciço que nós fizemos na expansão das redes coletoras de esgoto e nas redes de distribuição de água. Para que o telespectador tenha uma ideia, só no ano passado nós batemos todos os recordes, ou seja, foram mais de 2 milhões de metros de redes coletoras implantadas. Foi recorde de investimentos de dinheiro próprio da Sanepar, que há muitos e muitos anos, antes do governador Beto Richa assumir o Estado, a Sanepar estava relegada a um segundo plano, porque existia uma briga figadão entre o governador e os sócios da Sanepar. Então, graças a essa birra, que eu chamo, né, a Sanepar perdeu anos e anos de bom desempenho, de buscar dinheiro, de captar recursos e, acima de tudo, de investir na qualidade do seu serviço. Mas nesses 3 anos, com o apoio do governador Beto Richa, nós investimos mais de R$1,5 bilhão em todo o Paraná. Nós expandimos as redes, nós fizemos o tratamento de qualidade do esgoto melhorar substancialmente. Nós melhoramos e expandimos as nossas estações, tanto de tratamento de água quanto de esgoto. Né? Mas, acima de tudo, a empresa passou a ter uma outra performance.
Acho que estabelecemos uma relação interna com os nossos 7.000 funcionários de muita honestidade no trato com a coisa pública, nas relações sindicais, né? Instituímos aqui uma comissão para conversar permanente com todos aqueles sindicatos, de mais de 20 sindicatos que têm uma interação com a Sanepar. Então, a Sanepar se abriu para a população do Paraná, se abriu para os seus parceiros, mas, acima de tudo, sempre com foco na qualificação da sua gente e, acima de tudo, no bom serviço que tem que ser prestado à população do nosso Estado. Presidente, o senhor comentou que saneamento básico e saúde caminham junto. Saneamento é uma questão de saúde pública? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos aí estatísticas que apontam que cada real investido em saneamento básico são R$4 que se economiza em saúde pública. Nós temos casos aqui próximos de Curitiba, um sistema que não era da Sanepar, Rio Branco do Sul. Rio Branco do Sul tinha 3.000 casos de doenças gastrointestinais por mês, né? Um absurdo, especialmente afetando crianças e idosos. E nós assumimos o sistema lá há aproximadamente 2 anos, um pouco menos, e estamos substituindo toda a tubulação da cidade, até, né, me dirigindo à população do Rio Branco, a gente sempre pede a compreensão, porque nós vamos refazer todo o sistema do Rio Branco. Nós vamos investir em Rio Branco mais de R$100 milhões, mas nós vamos dotar Rio Branco do Sul de um sistema de água e de esgoto que vai ser modelo para o Paraná e para o Brasil. Mas só com as poucas ações que a Sanepar já teve a oportunidade de acessar, de começar a fazer o tratamento da água, esses índices de doença se reduziram em mais de 90%. Isso mostra que a água bem tratada é uma questão de saúde pública, sim. E esgoto da mesma forma, né? Porque o que a gente vê em alguns pequenos municípios ainda, onde a Sanepar não é concessionária, né, normalmente explorado pelo município, você vê o esgoto correr a céu aberto às vezes. E isso é um problema grave, porque isso junta animais, né, moscas, insetos, animais peçonhentos, enfim, toda sorte de impacto junto à natureza. Mas a Sanepar está aí para prestar esse serviço. Nós estamos estabelecendo contatos com prefeituras que não têm ainda os nossos serviços e estamos abertos aí para atender bem todo o nosso Paraná. Ok. Essa foi a entrevista com o Fernando Guignoni, presidente da Sanepar. Nós agradecemos a sua participação no programa Uma Janela para a Cidade e deixamos essas portas aqui abertas para sempre que necessário for levar a sua mensagem e esclarecimento à nossa gente. Obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade. Eu deixo aqui um grande abraço. Eu acho que esse programa, Uma Janela para a Cidade, ele tem prestado um papel relevante na vida dos paranaenses e dando oportunidade que nós que somos agentes públicos venhamos aqui junto aos seus telespectadores prestar conta daquilo que nós fazemos, porque esse é o nosso dever. E dizer que a Sanepar é uma empresa aberta a todos, é uma empresa transparente, os nossos números são públicos, né? Os nossos funcionários estão aí em todos os cantos do Paraná, prontos sempre a receber a boa gente do nosso Estado.